Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Redes, vamos começar aí pelas redes, que são muitas e aí eu sempre dá uma travadinha. 6. São 6, né? Por enquanto. Por enquanto. Ano que vem são 7. Ano que vem são 7. Mas vamos lá. YouTube, Facebook, LinkedIn, só jogar Sebrae Previdência que você vai achar a gente. Instagram, Finanças, _check, você também acha a gente lá. Tô esquecendo de um, tenho certeza. Spotify, se você estiver assistindo a gente, esse podcast está disponível lá no Spotify, só jogar Sebrae Prevcast que você acha a gente. Portal sebraeprevidencia.com.br. E relacionamento, o contato, né, caso queira entrar em contato conosco, o telefone e o e-mail estão aparecendo aqui na tela. Acho que é isso, né? Verdade. Já quer divulgar o TikTok? Já tem nome? Cara, não, o TikTok ainda não tem nome, mas assim que tiver a gente vai jogar e o rol vai ser... dancinha, né? Sem dancinha. Eu ia falar que você ia ser o primeiro a fazer a dancinha. Que a gente ia convidar a diretoria pra fazer a primeira dancinha. Eles que incentivaram, né? Verdade. Porque assim, ó, no TikTok tem a parte de business e tal, que é onde a gente vai estar, mas também tem que ter dancinha. Com certeza. Sim, Entendeu? A dancinha dos investimentos. A dancinha dos investimentos? Desafio aceito? Pegar uma trend. Já pegar uma trend e botar o rol pra dançar. Isso é ótimo. Cara, o tema do episódio de hoje é o fechamento do ano aí dos investimentos, né? Se a gente saiu bem, se a gente... assim, eu não quero dar spoiler, né? Mas, então, assiste. Mas é sobre investimentos, fechamento do ano. E é isso, né? Isso aí. Aí, como é que funciona? A gente vai começar fazendo aqui um apanhado de como foi o ano, né? A economia ali. A gente sempre começa pelo mundo, depois traz aqui para o nosso país e aí a gente fala do Sebrae Previdência. Bora lá, então? Na economia, um resumo da economia, o que rolou aí que impactou? A gente tem guerra da Ucrânia, China. Inflação acho que foi o tema do ano. Inflação foi o tema do ano? No mundo inteiro, né? Tá, vamos começar por aí. Qual que era a expectativa pro ano e o que de fato rolou? Não, legal. Acho que, boa tarde ou bom dia, né? Não sei a hora que você tá assistindo, então a hora que você estiver assistindo aí, boa pra você. Mas o ano, acho que começou numa perspectiva já de inflação, né? Já estava subindo no final do ano passado, mas sem dúvida surpreendeu, né? Foi muito acima do que todo mundo esperava. Acho que todos os países, as principais economias do mundo batendo recorde de inflação. Aí mesmo os Estados Unidos chegou ali próximo a 10% em algum período do ano ali, mais ou menos de maio, junho. E Inglaterra também, né? A gente viu inflação recorde aí. A perspectiva já era zoada? Já era ruim, já era um cenário de aceleração de preços por conta dos reflexos da pandemia. A gente já até discutiu isso aqui nos outros podcasts. A gente já... Mas de fato foi bem acima do que era esperado. Só para você ter uma ideia, aí o mundo inteiro, mas no Brasil, para a gente citar, o mês de março a inflação foi próximo a 1,90% e foi a maior desde 1994. Naquele mês ali a gente bateu quase 12% no acumulado de 12 meses. Então foi um cenário, mas assim foi pro mundo inteiro, né? Sim, não foi só aqui, né? Que a galera geralmente, porque foi generalizado, cara. E surpreendeu. E aí surpreendeu por causa da guerra que também ajudou a alavancar esse cenário aí de preços. Ninguém tá preparado pra uma guerra, né? Não tem como, ninguém esperava, assim. E a guerra começou em janeiro, né? E tá aí, né? E tá aí, cara, porque assim, conforme a coisa vai esfriando, vai saindo um pouco do foco da mídia, mas tá aí, tá rolando e tá influenciando. Em guerra. Quem? Nós? Aparece, né? Quando tem os especialistas em guerra. A gente agora tava especialista em futebol, né? Faz pouco. Teve especialista em política. Vocês acertaram algum bolão? Não, eu só não assisti jogo, eu tava em viagem o tempo inteiro. Eu vou confessar, assim, que eu dormia na hora dos jogos. Eu ia dormir, porque eu tava sozinho, cara. Assistir jogo sozinho é muito ruim, aí eu ia dormir. Mas agora a gente é especialista em economia pro ano que vem, né? A gente já foi da eleição, já foi de guerra. Como guerra, eleição, futebol, agora a economia pro ano que vem, é sobre isso. Mas aí, você ganhou algum bolão? Ou você foi pra frio da vez? Eu nem joguei porque eu não acerto. Eu também não. Tá, mas e aí, tipo, vamos pensar aqui no... Não, eu não vou pedir destaque ainda, não. Mas beleza, a economia de maneira geral ali no mundo... Foi inflação. No mundo foi inflação e o que, na verdade, os bancos centrais tiveram que atuar para lidar com esse cenário, né? Mas isso cai de quê? Foi agravado aí por causa da guerra e tal, mas antes da guerra, tipo, você falou que já entrou com essa perspectiva. Por quê? Por conta daquela, para combater lá os efeitos da Covid, da paralisia da economia, tiveram que jogar muito dinheiro na economia, né? Então uma oferta monetária muito grande,
É como se você tivesse... Imagine que você tivesse uma mesma quantidade de bens e de repente você tem um monte de dinheiro aqui que foi jogado na economia. Então os preços se ajustam a muita oferta monetária ao mesmo quantidade de bens. Só que nesse caso a quantidade de bens reduziu, porque a produção diminuiu. Então você imagina a enxurrada de dinheiro, menos bens na economia, e aí você tem é como se você ajusta o preço, o bem está lá, mas o preço desse bem se ajusta a essa grande oferta de moedas. Né? Entendi. E você já vem se recuperando, né? A gente via para comprar carros, não tinha carros. Hoje já tem carros. Tá sobrando, só que as pessoas não têm dinheiro para comprar o carro. Né? Assim, pô, taxa de juros tá lá... Agora tá maluco, mano. Tá lá em cima a parada. Agora já é o que os bancos centrais estão fazendo para justamente tirar esse excesso de oferta monetária, você sobe os juros, né? Não, os juros tá lá em cima. Fica caro, você não gasta. Diminui a circulação de dinheiro com o aumento de juros. Entendi, pode crer. E hoje a gente tem um juro real aí em torno de 6,5%, né? O juro real, que é tipo, você tirar o nominal, que é o 3,75 menos a inflação, é um juro real muito alto. Aí não dá, né? Aí é aquela história de você analisar se vale a pena, se você não tem como esperar um pouco, se não tem uma outra possibilidade, empréstimo de Seguro-Previdência. Tanto aí até lembrei, esse foi o tema do quando a gente falou para esse ano, a gente falava do tema inflação, me lembro que é bom o pessoal assistir, mas o desafio era, final do ano passado, como teve essa política monetária na verdade, de ofertar recurso, né? Então você baixa os juros. Aí tinha os juros no mundo inteiro estavam muito baixos, alguns países juros nominais negativos, que é uma coisa meio absurda. No Brasil o juros estava mais ou menos 2,5%. Aí o mercado inteiro teve exatamente rentabilidade real negativa, né, de forma geral. Quer dizer, quando a inflação subindo, juros muito baixos, aí a inflação era maior do que os juros médios da economia. Aí você teve rentabilidade real negativa. Isso, né, muita gente questionou e tudo. E aí, no vídeo, é bom lembrar, a gente falou, ano que vem eu aposto que vai ser melhor. E era a aposta que a gente falou, ano que vem eu vou fazer a aposta. Ninguém acreditava, porque tava tudo nebuloso. Muito doido. Né? Não conta ainda, não conta se foi melhor. Não, mas assim, já antecipando que a gente já teve um ano bem melhor e juros reais positivos. Não era pra contar se foi melhor não, cara. Porque aí os caras... Deixa a surpresa pro final. Mas, ó... Tem muito mais novidades. Só pra fechar assim, essa parte do mundo, eu vou deixar 2 vídeos linkados aqui no card, que eu acho que é pra cá, né? É sempre do lado de cá. O podcast que a gente gravou, fazendo as perspectivas pra esse ano. Eu vou deixar também um podcast que não é nosso, que foi do Inteligência Limitada. Já assistiu? É um podcast bem bom. Tem umas coisas que é meio tipo convidados aleatórios, mas tem uns convidados muito interessantes. E quando saiu lá a guerra na Ucrânia, eles levaram um professor Rock, eu acho o nome dele. E ele é um historiador e ele explicou por que a guerra lá na Ucrânia afeta a economia do mundo inteiro. Então é um podcast, um episódio desse podcast muito interessante. Os 2 vão ficar linkados aqui no card. E Brasil? E o ano do Brasil aí? Bom, o Brasil, acho que não tem como não surfar essa maré ruim, né? Que o maior risco era a inflação, efeitos da guerra, mas a gente comentava lá no vídeo também, tinha um efeito adicional da eleição, né? Que agora passou. Que era grande incerteza aí no cenário, né? Como é que ia terminar esse processo eleitoral. E se a gente lembrar lá do vídeo, só estou tentando lembrar aqui para a gente comparar, mas aí a gente comentava, na verdade os preços ativos também tinham caído já no passado, segundo semestre, em função já de uma antecipação da eleição. A gente comentou bastante isso aqui. Sim. E aí também eu me lembro que um dos comentários a gente falou, a nossa tese aqui no Sebrae era que boa parte do processo da eleição nos preços ativos no Brasil já estava ali no preço, a maior parte, porque a gente tinha um cenário de que tinha sido antecipado esse movimento. E de fato eu arrisco a dizer que a maior parte tinha sido antecipada mesmo, porque se for pontuar bem logo depois na verdade um pouco antes da eleição e logo depois se a gente extrair a eleição, você vê que logo depois, na primeira semana, os ativos comportaram bem, a bolsa subiu um pouco, o dólar caiu, você vê que aí a partir dali teve a repercussão já do novo governo e as ações e tal, aí obviamente que aí já é uma outra. Quer dizer, o efeito da eleição
você não viu nem muito antes ali sei lá, os preços caindo demasiadamente de novo, e logo depois você também não viu, né? Imediatamente a eleição. Então, quer dizer, na minha opinião, corrobora a tese que muita coisa tinha sido antecipada como a gente esperava, né? Ou apostou nisso, né? E de bom? Só uma coisa que o negócio que ela falou, acho que disso a gente tira que não brigue com o mercado, é bom você contar com um especialista para gerir o dinheiro para você. Tipo, se você não é especialista no assunto, cara, procura quem seja, não fica passando esse mico aí, esse veste de tipo, eu invisto meu próprio dinheiro porque eu fiz um cursinho ali na internet, ou porque eu acompanho o canal X, o canal Y, até o nosso canal, que é muito bom. Mano, você não vai fazer isso pelo que a gente fala, você tem que estudar, porque o que a gente fala aqui é a ponta da parada, tá ligado? E aqui nós temos gestores especializados, diretor, especialista, pelo amor de Deus. Investir no mundial é fácil. Nossa, foi um desabafo, velho. Não, eu vou dar, mas aí isso é bem legal, porque eu vou pontuar duas situações bem específicas que eu acho que muita gente passou esse ano, quem tentou investir, que eram o seguinte: final do ano passado, os juros já tinham subido bastante, né? E aí muita gente, agora, assim, muita gente não, uma boa parte já estava começando a falar dessa questão dos juros, né? Os juros, se não me engano, as curvas de juros já estavam em 11%, 12%. Todo mundo, agora eu vou entrar e comprar. Só para você ver, tem as tabelas aqui. Quem comprou renda fixa, pré-fixada, que em tese é seguro, né? Já tinha subido os juros e tal, e o título de inflação, o rendimento desses títulos, a grande maioria, está de 4% no ano para baixo. Tem título de indexado à inflação. O tema era inflação, lembra? Sim. Tem título indexado à inflação que ontem eu fui ver, um dos mais longos, estavam menos 17%. Menos 17%? Menos 17%. Título sem risco, Tesouro Público, né, governo federal, tema inflação e o título rendendo menos 17%. Então, pegando a minha mãe que eu te dei exemplo, menos 30%. Menos 30%? Comprou em 2021. Então essa é a importância de entender a dinâmica de que, às vezes, mesmo uma coisa que parece óbvia, né? Vou investir em inflação, tá seguro, né? Se a inflação tá subindo, aí você compra um título que é indexado à inflação e ele rende negativo menos 17%. Viu aí, ô espertão? E o outro que eu acho que eu diria que é também aí, para quem gosta mais da renda variável, em junho de 2021 a Bolsa bateu 130 mil pontos. De lá para cá, de junho até o início do ano, ela de junho para final do ano passado, ela bateu 130 mil em junho, terminou em 104 mil. Se eu olhasse todas as casas, especialistas e tal, falava, não, pelo menos 120 mil pontos era a projeção, quer dizer, que era voltar a junho. Sim. Tinha batido 104, tá hoje 107. Então, só para vocês terem uma ideia. E semana passada ela estava negativo no ano. Então, assim. Isso porque o nosso índice também ele é muito desequilibrado, né? Foca em bancos e tal. Então, assim, acaba que ele não reflete a real economia brasileira, não reflete o nosso índice do Ibovespa. Pois é. Então, assim, para dar essa dinâmica, assim, que às vezes as pessoas estudam e tal, mas não são especialistas e muito pelo contrário, não tem tempo, né? Principalmente, eu acho que era questão de ter, não é só o conhecimento, mas o mercado está tão dinâmico hoje em dia, tanta notícia, tudo tanta muito coisa rápido, acontecendo, guerra, aí Covid volta para a China, é o outro lado da globalização, né? Que você tem que estar acompanhando. É mais importante, quer dizer, às vezes, é lógico, tem que ter o conhecimento para saber para onde ir, mas assim, muito mais importante é estar acompanhando, né? O conhecimento é uma parte do você dá um exemplo que eu acho legal, você fala, não sei se é esse o exemplo, você fala assim, você não vai pedir para alguém que não é médico operar. É esse exemplo que você dá? Quando a gente fala de previdência aberta e fechada, tipo, você tá com um dentista, você não vai no ortopedista, você vai numa pessoa você tá com dor de dente, você vai no dente. dentista. Mesma coisa, cara, tipo, vamos dar um exemplo assim, qual foi o horário mais louco que você acordou para acompanhar os investimentos? Porque eu sei que tu olha de madrugada. Não, naquelas épocas teve aquela... Enfim, eu já trabalho há muito tempo, né? Então eu peguei uma das piores crises foi 2008, né? E também teve a do Covid também, mas ela foi muito rápida, né? Sim. 2008 foi um processo um pouco mais longo. Eu juro para vocês, eu não dormia, né? Que eu era gestor de uma carteira de bolsa grande e aí eu dormia com o Bloomberg ligado, acordava 4 da manhã, o Bloomberg ficava assistindo aqui. Ficava olhando. Você não dorme acompanhando a notícia e dorme preocupado com o que está acontecendo. Pois é, aí você, jovem, querido, que diz, eu faço meu próprio investimento, você acorda 4 da manhã para acompanhar a parada? Você não acorda 4 da manhã para acompanhar a parada. Então, tem gente que vive para isso, né? Que tipo assim, que estuda e que leva aquilo ali. E não só, o cara se conhece,
acompanha Se e relaciona. tem uma equipe, né, Pô. num banco lá de 30 caras ainda ajudando ele a Ajuda. acompanhar tudo, né? Olha lá, lindão. Quer dizer, Cara, beleza. Me diz aí, vamos começar por você, me diz aí uma coisa boa, porque a gente só falou de coisa ruim, né? Diz uma coisa boa do ano. Teve? Teve, eu acho que para quem investe, mantém o seu racional de investimentos, é um ano com muita oportunidade. Para renda fixa, obviamente, tem títulos aí com uma rentabilidade muito boa. Renda variável também, que um cenário desse, né, as ações sofrem muito. Eu nem acompanho para não ficar abalado as minhas ações, mas assim, acaba que nesses momentos acho que gera oportunidades, né? Então, para quem conhece, para quem acompanha, para quem tem o racional, não se deixa abalar pelo emocional, tem boas oportunidades no mercado. Foi um ano, Pode crer. continua sendo. Que Não você- de rentabilidade, mas de oportunidade. Você que se destaca de bom aí. exatamente. Eu acho assim, tem coisa boa que é no seguinte sentido, quem justamente soube aproveitar e eventualmente, que é o que um pouco que a gente fez na nossa carteira, que é colar, né, as nossas alocações nos títulos pós-fixados, que esses sofrem menos nesse cenário de subida de juros. A gente aproveitou o crédito privado também, que é uma renda fixa que tem um prêmio adicional, pós-fixado. Então, assim, foi muito bom. Você teve rendimentos aí, eu diria dizer, se pegar um pouquinho mais de risco no crédito privado, você vai fechar o ano aí com 15 a 16% de rentabilidade, né? Obviamente você não vai concentrar a carteira nisso. Mas então, quer dizer, a inflação vai terminar com 6, então você tem 10 de rendimento real, né? Então, assim, foi um ano muito bom. Mas o mais importante, eu acho assim, a definição da política já, em que pese você tem os efeitos aí de uma mudança de governo, mas a própria definição já é muito bom, né? Já. Porque agora você agora você tem que acompanhar. Saiu mas, aquele assim, cenário de incerteza, você não é, tipo, o que vem. sei lá, poderia ser pra lá ou pra cá, agora você já sabe, não é, sei lá, você consegue já dizer, pelo menos, acompanhar, ó, agora é mais isso aqui. Antes você não sabia nem o que poderia dar, é como se fosse cara ou coroa, né? Sim. E agora você já tem um definido. Então isso já ajuda bastante. Então isso eu acho positivo. E o outro foi, de fato, a atuação do Banco Central ao longo do ano, que a gente acelerou essa subida de juros na nossa economia em frente ao resto do mundo. E agora você tem um cenário de inflação um pouco mais domada, vamos dizer assim, né? Que parece que tem riscos aí, mas assim, tá um cenário, pelo menos no médio prazo, mais controlado. Então eu acho que no final o ano foi muito bom, né? E aí eu vou falar dos resultados. Não, sim, agora a gente vai entrar nisso aí, a gente falou um pouco do mundo, Brasil, mas tá tudo meio misturado ali. E a ideia não é a gente não perder muito tempo nisso, o que o participante quer saber? Ele quer saber da gente. Diante desse cenário, assim, muito louco, inflação e guerra, e já entrou pensando no ruim, no ano e tal. Você vê a Previdência no meio disso tudo aí, como é que a gente ficou? Então, aí a gente está soltando, acho que essa semana ou semana que vem, um report, né, falando do resultado até novembro. E a gente teve rendimentos reais para todos os perfis de investimento, quer dizer, acima da inflação. A carteira aí deve fechar do ano muito próximo, talvez um pouco assim, um pouco abaixo, depende do último mês aí que está. Porque aqui a gente está fazendo até novembro, né? É. Então, porque a gente está gravando aqui agora em dezembro, tipo, hoje é dia 22, assim, finalzinho de dezembro já. Então, não dá para considerar o ano inteiro, porque no investimento todo minutinho conta, né? Não, e esse mês, só como exemplo, a bolsa chegou a cair já só esse mês, 8%. Então, e agora já está caindo 4%. Então, você precisa como então vamos considerar até novembro. Então, Muito o quê? Volatilidade. Está muito alta. Então, mas a gente deve terminar o ano com um rendimento aí acima de 10,5%, mais provável, chegando aí perto de 11, dependendo aí do finalzinho da semana aí. E em comparativo que a gente vai divulgar, mas eu já estou antecipando aqui, no comparativo a gente bateu aí a gente tem umas consultorias, pega dados também divulgados aí pela Lambima, a gente ficou bem acima da média da Previdência aberta, que é oferecida pelos bancos, e bem acima das Previdências fechadas, né? Então, vamos supor, na média, que eu tenho os dados até novembro, a Previdência aberta, na média, rendeu 8,80 até novembro, a gente já estava próximo de 10,50. E na fechada estava 7,80 e a gente produz 10,50. Então, abriu um gap bem grande, né, nesse ano. E por conta disso, a gente tomou uma postura um pouco mais defensiva, que é aquela Você falou disso posição, no último e podcast. a gente antecipava ano passado também que a gente ia fazer isso. Então, assim, o resultado acabou sendo muito bom e a gente até
tem estimulado as pessoas, quem tem previdência fora, né, do Sebrae, olhar lá o que está acontecendo, porque a gente tem fundo de previdência até novembro está vendendo -5, -6, e a gente rendendo 10,5. Então é um gap muito grande, né? E aí a gente está convidando as pessoas para olhar, ó, tem previdência fora, olha lá o que está acontecendo, fala com o nosso especialista, aí o Dan também está disponível, para fazer um estudo, ó, tá valendo a pena, eu posso migrar, ou sei lá, vou manter diversificado, também pode ser uma opção, mas enfim, mas pelo menos compara, né? Dá uma olhada. Pra você ver o cenário, como é que tá, ver como é que tá o rendimento, que as pessoas não costumam acompanhar, né? É bom que a gente traduz ali uma linguagem mais fácil para ele poder entender melhor, e o melhor de tudo, gratuito. Onde você conseguiria uma análise dessa, assim, um parecer, uma só entrar em contato, mano. Só entrar em contato. Eu destacaria, faria um convite, que agora a gente lançou a nova política de investimentos, né? Então, se quem tiver curiosidade de acompanhar um pouco mais política que é feita com base nessa análise macroeconômica também, é uma coisa muito legal, o pessoal está acompanhando, e destaca a nossa constância. A gente consegue, né, igual anos anteriores, anos sofridos a gente se destacou, anos bons a gente se destaca ainda mais, e isso para a formação de reserva de longo prazo, essa constância faz toda a diferença. O importante é que a gente sempre destaca isso, a nossa maior preocupação, né? É igual falar, às vezes você compra lá, o participante olha lá, Previdência, aí tem lá fundo multimercado, tem renda fixa ativo, tem o referenciado, tem ações, tem o data-alvo. A pessoa não sabe, na verdade, o que está fazendo. Geralmente esses fundos têm características muito passivas e aí você não sabe que risco você está correndo ali. Um ano vai ser muito bom, outro ano vai ser péssimo. Estou sendo bem sincero. E aqui não, a gente tem uma política de gestão dinâmica que vai se adaptando ao cenário. Então, ao longo de 18, vamos fazer 19 anos de Sebrae Previdência, nenhum ano negativo. Nenhum ano. Então, para você ver, não é uma carteira que foca em bolsa e quando a bolsa vai mal, fala, mas a bolsa caiu. Não. A gente tenta, obviamente... Mas essa questão de ser especialista é isso, né? Não vai neutralizar, mas então, é uma carteira diferenciada que a gente tenta fazer o trabalho, na verdade a gente faz o trabalho que os especialistas estão tentando fazer. Isso não garante, né? Porque tem anos muito difíceis, que as coisas mudam muito rápidas, né? Vou dar um exemplo aqui, bem pontual do ano, para vocês verem a dinâmica do ano. De janeiro a março, a bolsa subiu 14% em 3 meses. De março para junho, 2 meses, a bolsa estava -5%. Então caiu 21%. Você falou isso no último podcast. Então, assim, quer dizer, você está administrando a carteira e às vezes é por uma notícia, porque o governo disse alguma coisa, a coisa começa a degringolar. Então o que a gente faz é se proteger nesse momento. Então não dá para mitigar, porque às vezes cai 5% num dia, não dá tempo, né? Ninguém pode ser o maior especialista da Terra, ele não tem como prever o que o governante lá vai falar na TV no dia seguinte. Então, assim, isso é impossível. Então, o que você faz é diversificar, mitigar e ter estratégias de proteções para esses cenários de extrema volatilidade, né? E isso, um investidor comum, às vezes não tem o conhecimento para fazer, mas principalmente não tem as ferramentas. Não, vamos ser sinceros, às vezes não tem. A maioria das vezes não tem. Cara, hoje eu vi minha carteira. De setembro para cá caiu 10%. Uau. Quem não tem estômago, você olha e fala, desespera. Desespera, total. Mas faz parte do jogo. E aquele... Enfim, a gente não investe aqui nisso, né? Mas os bitcoins lá que... A galera das criptomoedas. 2020 todo mundo falava nisso, ano passado foi terrível. Esse ano tá caindo 60%, 70%. O bonitão lá que faz bem investimento, ele investiu em Bitcoin. Em 2020 só se falava nisso, né? Hoje ninguém quer falar mais. Não, e se liga, só pra contar uma história. As corretoras pedindo falência, decretando falência. Lá onde eu moro, que eu moro em outro estado, gente. Lá onde eu moro, tem um condomínio, cara. O síndico deu um rombo no condomínio de R$60 mil. Porque ele tava investindo em moeda. O dinheiro do condomínio? Ele era o síndico. Ele era síndico. O cara síndico do condomínio. Sério? Ele investiu em Bitcoin. Investiu, não sei se foi em Bitcoin, mas ele investiu em moeda digital, né? Criptomoeda. São os especialistas que aparecem. Os especialistas. Investiu em criptomoeda o dinheiro do condomínio, achando que ia ter um puta ganho. Perdeu toda a grana, mano. O cara tá foragido, tá ligado? Porque aí a galera entrou na justiça e tal, pá. Isso aí não tem como fugir. Não, mano. Pelo amor de Deus. Então, assim, você, meu querido, que acha que inveja, hoje eu tô ruim, né, mano? Então o que você faz? Começa com um pouquinho, deixa pra alguém cuidar pra você. Você começa um pouquinho pra você sentir
busca conhecimento, vai atrás. Né? Mas, por exemplo, eu invisto por conta própria, mas eu conto com o Sebrae Previdência. Não, Faço peraí, aporte. tá, você investe por conta própria, mas quantas pós você tem? Eu terminei a quarta agora. Nessa área? Não, a terceira em finanças. Terceira em finanças. Então, assim, olha o que o cara falou. O cara tem 3 pós, é MBA, né? São 3 MBAs que o cara tem na área de finanças. Namorando o mestrado em economia. Namorando o mestrado em economia, o cara, pô, tu vai encarar o mestrado mesmo? Tem que ser. Cara, eu tô dando uma fugida. Eu tô dando uma Tá falando com fugida. o diretor de investimento, tem que ter. Não, eu tô ligado que ele tem. Você Vai. tem mestrado, não tem? Eu tô ligado que você tem. Mas assim, cara, é muito sugado. Eu tô dando uma fugida real, assim. Mas enfim, esse não é o assunto não é mestrado. O que eu queria destacar aqui é que o cara tem 3 MBA na área de finanças, ele investe sozinho, mas olha a frase do cara. E erro. Eu invisto sozinho e eu ainda conto com o Sebrae Previdência. Então, é isso que eu quero que você tire pra gente encerrar esse bloco, eu acho, não basta só você estudar, você buscar ser um especialista, mas ainda assim você pode ter uma gestão muito especializada pra confiar e diversificar os seus investimentos. E aí, pra isso, você pode contar com a gente não faz isso porque a gente trabalha aqui. O cara tá falando porque... Diversificação e benefícios que só a Previdência tem. Nenhum outro Sim, investimento tem. verdade. Benefício fiscal, questão de inventário, Pô, sucessão um monte de patrimonial. Então, Um monte de coisa. segurança. Destacar coisas... O que você mais destacaria do ano do Sebrae Previdência? De bom? É porque ruim não teve. Não, então, o resultado de forma geral, né? Os perfis todos foram hiper bem. No perfil arrojado, né? Que todo mundo fala assim, pô, esse arrojado, esse eu não quero. Obviamente que ele vai ter mais risco, né? Então, Sim. o risco é a oscilação maior e vai ter, obviamente, meses que ele vai dar negativo. Mas, como a gente falou, a gente tenta mitigar esses efeitos mais adversos. Então, para dar um destaque aqui, no mês de dezembro aqui, 20/12, estou com a data aqui mais fresquinha, a bolsa caindo -5%, o IFIX, né? Os fundos imobiliários, todo mundo também gosta, muito blogueiro falando de fundo imobiliário. Sangria. Caindo -3% só no mês de dezembro, até o dia 20. Aí renda fixa pré-fixada, na média, caindo 1%, e o nosso fundo arrojado, né? Você vê a discrepância, é o nosso fundo arrojado, tudo bem, aí não tem como, tá tudo caindo, a Bolsa Americana tá caindo 6,34% no dia 20, né, também, e a gente caindo 0,14%. Então, quer dizer, é um fundo, agora é a característica dele, é um fundo arrojado, você vê como a gente mitigou esses efeitos. Pô, quando tem nego caindo 6, a gente tá no 0,14. 14. Pô. E a renda fixa mais conservadora, né? Nosso perfil conservador, obviamente, que aí é a característica dele, está rendendo 0,67 positivo. Então, assim, você vê que a gestão diferença, é boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo no arrojado, a gente não é super arrojado porque a gente sempre pensa em gestão de risco. E não tem como ser super arrojado porque se trata de um plano de A previdência. gente sempre pensa em mitigar risco. Sim. E sempre ter uma estrutura pensando no pior. O que você ia colocar? Você Por isso que é tão importante a constância. A gente já falou isso várias vezes. Já. Perdas momentâneas, perdas percentuais são logaritmos. Para você recuperar 50% de queda, você não precisa de 50% de alta, é 100%. Você precisa dobrar. Então, por isso que ter essa constância, essa regularidade... Beleza, traduz isso aí que você falou. Se você tem R$100, você perde 50%, você tem R$50. Certo. Para os seus R$50 voltar para os R$100, você não precisa de uma alta de 50%. Você precisa de alta de 100%. Sim. Então, por isso que essa constância, essa regularidade, sofrer menos é extremamente positivo. Num acumulado, quando você pega uma janela grande, isso traz retornos muito maiores do que aquele fundo que está igual um desfibrilador. É isso, cara. Vamos falar um pouco, vocês já introduziram o assunto, vamos falar um pouco da política de investimentos pro próximo ano. Tipo, qual foi a maior diferença da política de 2022 para que foi aprovada agora na reunião do Conselho, que é para 2023? O que você destacaria nessa política? Como é que tá aí? Resumindo, assim, na verdade a gente já tinha na política passada vindo com esse cenário de aproveitar essa subida de curva de juros, e eu nem detalho aqui porque tem muitas outras estratégias, mas é mais complexo, mas a gente já se aproveitou desse movimento. Agora a nossa expectativa, aí com a incerteza, na verdade na condição da questão fiscal, né, que esse governo pelo menos está iniciando e não está deixando claro como é que vai ser isso. A perspectiva, né, hoje é de que essa curva de juros mantenha alta por mais tempo, né? Então a gente volta à política de investimento para aproveitar esse cenário de renda fixa e os movimentos da curva de juros. Você tem várias estratégias aí para operar, se a curva voltar a cair ou se ela voltar a subir, né? Tem que saber fazer, obviamente. Sim. Mas assim, a gente vai dar mais foco de novo nisso.
isso diminui o risco das carteiras como um todo, até do perfil arrojado, mas gera muita oportunidade, porque de fato as taxas estão bem elevadas, mas é aquilo, não é porque ano passado já estava, tem muita gente que foi só falou já está, e foi pro pré e está tendo retorno negativo, né? Então assim, ela pode continuar subindo e isso vai trazer repercussão. Então tem que saber operar nesse mercado também, mas obviamente que dá para controlar um pouco mais o risco, então por isso que a gente acha. Já estou apostando de novo. Não, vai. O bom é que você aposta e vem aqui prestar conta. Vai ser um ano muito bom também. E arrisco dizer, em que pese esse ano está sendo já muito bom, né? O rendimento real vai ser melhor. Próximo a 6%, né? Eu arrisco dizer que a gente tem condição de ser um pouco melhor ainda. Então é isso, a gente está mantendo. Boa parte do que a gente está propondo para o ano que vem, a gente já ajustou a carteira nesses últimos 2 meses. Então a carteira em si, pelo menos por enquanto, ela não vai mudar, ela já está bem ajustada ao nosso cenário. Obviamente que a gente vai acompanhar, né? Acompanhar e tal. E obviamente poderia mudar aí se... Acho que a surpresa ainda mais, vamos dizer, hoje o mercado aposta em duas surpresas positivas e uma negativa. Hoje, né? Isso pode mudar, mas tentar chutar aqui qual que vão ser os temas. Controle de inflação lá nos Estados Unidos, lá fora, na União Europeia, que faria redução de taxa de juros, né? Voltar a gente falar disso lá fora. E aí talvez a gente faria uma mudança aí para pegar ativos de risco de novo. Esse é o tema do ano que vem, seria controle da inflação lá fora, principalmente, mais do que aqui. A questão da China, do Covid, aí, que já vai virar um tema de novo. De novo? Que pareça, não, gente, pelo amor de Deus. Da China. Possível reabertura da China. Não, mas agora já... isso foi semana passada, já está falando o contrário, né? Eles abriram e explodiu os casos, né? Agora são dados mais recentes. Então, isso, assim, cara, esse é um outro tema. Esse é um outro tema focado lá na China. E o terceiro, acho que é a definição aí da questão da guerra, né? Enfim, como é que vai se dar o desfecho disso, se vai ter ou não, que seria um outro ponto bem importante. Então, acho que os temas globais são esses, e aqui de fato, acho que a preocupação vai ser o ano inteiro o governo novo, como é que vai atacar essa questão da política fiscal, né? Mas se vai continuar gastando demais, se não vai. Acho que vai ser a discussão e isso vai influenciar os preços. Mas acho que esses são os temas que a gente compara no final do ano que vem. Mas além de comparar no final do ano que vem, eu queria deixar aqui, registrado que você prometeu que nós teremos encontros trimestrais ano que vem. Não, vou tentar. Não, aí, cara, já esquivando, cara. Desculpa a expressão, diretor, mas ele não pode ficar sabonetando, não é? Não, tal. Não, vou comprometer, né? Vamos fazer. Não, vamos fazer o trimestral, sim. Beleza. Vamos tentar? Vamos fazer. De verdade, assim, a gente tenta e tal. Porque bimestral você falou que é um período curto, né? Fica melhor. Mas trimestral dá, né? Dá. Ou quadrimestral? Não, trimestral. Porque aí a gente vai acompanhando junto com vocês, tá? E aí eu já queria até abrir. Falando que o diretor tava sabonetando, cara. Foi mal. A prudência zero, cara. Aproveita a hora do podcast, passou daquela porta ali, não pode mais. Não pode, né? O podcast quer ter a legalidade do apresentador da parada e tal. Mas, esqueci o que eu ia falar. Você quer destacar suas apostas pro ano que vem? Eu concordo nisso com o Rocha, que o mais pior aí a incerteza, ainda tem um cenário de incerteza pro ano que vem, né? De como o governo vai se comportar. Tanto que a gente tinha uma perspectiva já de redução de taxa de juros agora para o primeiro trimestre de 2023. As curvas de juros estão aumentando, então talvez possa ter um aumento, né? Ou manter por mais tempo. Sim. Ou até um possível aumento. Então é acompanhar, manter a estratégia não muda. Como o Raul falou, tem uma previsão de expectativa de que a gente esteja melhor ano que vem do que esse ano. Então é a oportunidade de comprar mais cotas por menos hoje. Olha, o comercial é complicado, velho. É verdade. Como aproveita, daqui ano que vem a cota pode estar 15% mais cara. Vamos aproveitar que a gente está encerrando o ano aqui nesse clima legal. Vamos fazer resolução de final de ano? O que você coloca aí de... peguei de surpresa, né? O que você coloca aí de melhoria? Essa a gente não saiu. Não. O que você coloca aí de melhoria? Pode ser pessoal, tá? Não, a ideia é que seja pessoal, porque da empresa não tem muito como a gente tem que seguir o que a empresa determina. O que você... No podcast do final do ano que vem, cara, a gente colocar se você fez ou se você não fez. Qual que é o projeto do ano que vem? Pessoal? Pessoal. Tá andando de bike ainda? Tá andando de bike?
Não, Ainda tá? Então eu ia falar voltar a andar de bike. Não, esse daí eu não paro. Ah, tu pode crer o quê? No esporte e andar de bicicleta eu não paro. Eu roubo. Ah, você é triatleta, né? Agora eu tô mais só ciclista, mas ainda tô mais pedalando. Isso aí eu não consigo parar. Não, eu acho que o desafio é melhorar, assim, a gente tem que sempre buscar melhorar alguma coisa, né? Sim. A minha meta é tentar ser mais... ficar mais atento às pessoas, né? Então, acho que assim, todo mundo que está ao redor da gente sempre, de alguma maneira, seja de forma formal ou mais incisiva, te dá algum conselho. Sim. Mas alguns de forma indiretas, né? Os mais diretos eu acho que eu consigo ouvir. Os indiretos eu quero criar uma habilidade de tentar ouvir de forma melhor para ver e avaliar o que a gente pode mudar, porque a gente tem que estar sempre melhorando. E você, resolução de final de ano? Eu vou dar uma também. Já sei, eu quero ser mais organizado e conseguir dormir melhor. Eu vou cobrar ser no que mais vem. organizado. Vou perguntar no que vem. Eu me acho na minha bagunça. Minha bagunça, eu tô lá, tá tudo. Eu sei onde tá tudo, mas se alguém mexer, eu não acho nada. Eu posso ser fútil? Eu quero... Porque a sua foi muito bonita, a sua foi tipo uma ponte melhorando, eu posso ser fútil? Posso? A meta do ano que vem é o tanquinho. Essa é a resolução pro próximo ano. Comendo desse jeito, não resolve nada. Pô, mas exatamente, cara. A gente comeu o que hoje? Eu comi um bistecão com batata frita e ainda trouxe um brownie de sobremesa, entendeu? Tá. Você trouxe o meu, eu comi no caminho. Você comeu? Já foi. Tá maluco, bicho? Não dou conta, não. Essa é a meta pro ano que vem. Brincadeira à parte, quer destacar mais alguma coisa? Não, acho que é só... Vai sair a gente vai publicar, né, o resultado, acho que se não for... Acho que amanhã ou semana que vem, os resultados comparados aí até novembro. Em janeiro a gente publica o ano consolidado. Mas né? semana que vem tá de recesso, Rol. Não, mas tem que publicar. Deixa agendado lá. Meu Deus! Tá bom, eu vou levar o computador. É isso, acho que é isso. Para o pessoal acompanhar lá, sempre a gente. E você? Resultados. Acompanhe. Se você acompanha, você pode cobrar. Você pode dialogar, você pode ter argumento. Pode fazer parte, às vezes, de um episódio com a gente, da sugestão. Então acompanhe, segue acompanhando, divulgue com os amigos. Sim. Tá aí uma ideia. Qual a ideia? Joguei a ideia aqui, não sei se vai funcionar. Vai. Podia escolher um participante para vir fazer as perguntas. Dia do participante, é uma boa. No dia do participante em fevereiro, quando a gente completa 19 anos. Isso, exato, é uma boa. Anotou, diretora? Tá? É uma boa, inclusive houve uma cobrança, tá? Uma cobrança por parte dos participantes assistidos. Sentiram falta de ter um participante assistido no podcast. Aí, então a gente pode tentar trazer um ativo, né? Um cara que ainda está contribuindo e um assistido aí. Legal. E gravar um episódio. Querem colocar mais alguma coisa? Porque eu acho que a gente passou por tudo, né? Política, como foi o ano, perspectiva para o ano que vem, os resultados, economia geral. É ótimo. Resoluções de final de ano que não pode faltar. Pra ser cobrado. Pra ser cobrado, entendeu? Eu não vou tirar a camisa no podcast pra mostrar o tanquinho, mas aí eu não vou mentir, eu não sou uma pessoa... no Instagram. Segue no Instagram, porque certamente quando esse tanquinho aparecer, eu vou fazer uma fogueira com as minhas camisas, entendeu? Só seguir lá que você vai achar tudo. É isso, né? Fecha aí o podcast, meu querido. Gente, boas festas, tudo de bom pra vocês, pra família de vocês. Conte conosco. E é nóis, tamo junto. É nóis, obrigado, Raul. Beleza, valeu. Falou.